Pessoal, bom dia mais uma vez, tá? Obrigado por estarem presentes novamente, né? É provável que hoje a gente consiga até o livro. Então, terminando o livro, quer dizer que semana que vem a gente não e aplica a prova para vocês, tá? Então, continuando de onde nós paramos na aula, nós vamos agora trabalhar com macros, tá? Então, o livro aqui é a página do 8. Eu só não sei aí qual é a página de vocês. O Vitor Nunes aí pode me ajudar aí na questão da página. Começando aqui, esqueci de abrir o Excel, ó. Com outras coisas, esqueci do Excel. Pronto, página 211 do livro que é Trabalhando com Macros. Então, primeiro, macros, Mas, ele é considerado um professor, recurso... Oi? Como é, mas aqui no livro aqui já fica na 182, Pronto. o início. Tá, 182, beleza. Então, ó, as macros, ela trata-se de um recurso avançado do Excel, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui o Excel. Trata-se de um recurso avançado do Excel. Então, inclusive, no Excel tem muita coisa, porque assim, a gente não tem como a gente fazer um curso tão completo. Eu costumo dizer o seguinte, se a gente fosse estudar só o Excel, tá? O Excel, ele colocaria assunto para a gente de pelo menos um ano, pelo menos um ano. Tá? Então, o livro colocou aquelas ações do dia a dia, aquilo que a gente usa mais no nosso dia a dia, e dou alguns conceitos, por exemplo, do avançado, que desde a aula passada que a gente vê, aquela questão de tabela dinâmica e tal, aquilo dali já é um recurso avançado. Tá? Então, assim, o Excel é muito grande mesmo. Então, você pode desenvolver até um programinha para uma loja sem que essa planilha fique com essas divisões. Show de bola. Então a gente esboça um pouquinho disso daí para que, claro, vocês achando interessante, vocês possam correr atrás para conseguir mais imagens, né, fazer mais coisas. Então, como ele é de um recurso avançado, tá? É necessário que a gente ative esse mecanismo aqui, tá? Então, ó, eu vou aqui em arquivo. Quando eu clicar em arquivo, lá embaixo tem opções. Não sei se você visualizar aí, mas a gente já sabe que tem um bugzinho que nem todas as janelas ele mostra, tá? Mas só me confirme o seguinte, vocês conseguem visualizar, conseguem, né? Visualizar uma janelinha aí com o nome e opções do Excel. Todo mundo consegue, não é isso? E aí, pessoal, todo mundo consegue aí visualizar uma janelinha aí do Excel, opções gerais? Sim. Pô, beleza, tranquilo. Tá. Depois de a gente clicar aqui em opções gerais, eu vou procurar uma opçãozinha aqui, deixa eu ver se é avançado, meu Deus. Deixa eu ver se é esse avançado, acho que não. Analisar do Excel aqui, deixa eu ver aqui. Pronto. Quando eu clico aqui em opções do Excel, tá? Eu vou procurar uma opçãozinha aqui chamada de desenvolvedor ao lado direito. Observe que, na verdade, aqui nessa janelinha, ele mostra todos os recursos que estão ativos no Excel, tá? Por exemplo, se vocês observarem aí, ó, no menu inserir, ó, onde eu estou parando o mouse aqui. Então, o inserir, ele está ativo e ele vai mostrar os recursos possíveis de inserir, ó. Se eu clicar aqui nessa setinha, observe que ele mostra todos os recursos. Verem que o Excel ele é tão grande que nem tudo está disposto, ou seja, está liberado ainda, tá? Então, a gente pode mais itens para o Excel. Mais abaixo aqui, eu vou clicar em desenvolver, tá? E logo em seguida, quando eu clicar aqui em desenvolvedor, inclusive eu posso até personalizar o que é que eu quero liberar lá no... Tem códigos,
suplementos, controles, XML e tal. Então, vou só deixar ele aqui, desenvolvedor, e vou clicar em OK, tá? Observem que pode ser que tenha um delayzinho aí para vocês, mas assim que essa janela sair, na parte vai aparecer uma nova guia com o nome de desenvolvedor, tá? E aí vai ter muitas sugestões aí. Eu acho que dá para você já acompanhar o nomezinho desenvolvedor aqui em cima. Desenvolvedor é exatamente para quem quer desenvolver. No início dessa guia aqui de desenvolvedor, tem um recurso chamado de Visual Basic, muita gente tá? De programação. Isso quer dizer que eu posso desenvolver, para vocês verem o quanto o Excel ele é grande. Você pode desenvolver um programinha que eu falei, ou seja, com as funcionalidades, usando uma linguagem de programação chamada de VB, que é Visual Basic, tá? Trabalhar com, ok? Então, a gente não vai trabalhar com tudo isso aqui. Interessante dessa maneira. Serve as macros, né? Elas servem para funcionalidade. Digamos que vocês vão, na verdade, para automatizar. Você quer automatizar o... Então, imagina que você tem, por exemplo, várias funções para fazer, e essas funções, elas são funções iguais, ou seja, você não quer fazer 10 uma coisa, um exemplo, tá? Você não quer perder 10 vezes o tempo de fazer a mesma coisa. Aí, o que é que você pode fazer através de simplesmente começa a gravar uma macro, ele vai gravar as vezes que você clicar. Por exemplo, se eu clico no botão, ele gravou aquele clique naquele botão. E aí você vai fazendo o que você tem de fazer, ou seja, a sua formatação. Quando você terminar de formatar, isso é até fórmulas mesmo, tá? Quando você terminar as suas ações, simplesmente você vai lá e pede para parar de gravar a macro. Pronto, acabou, só isso daí. Todas as vezes que você as mesmas funcionalidades, você sair aplicando as formatações, tá? Porque você já aplicou uma. Aí o que é que você faz? É só usar as macros que você já criou. Ou seja, você faz lá uma combinação de tecla e como um passe de mágica, por exemplo, aquela formatação ela já é aplicada de uma vez, tá? Vocês vão ver aqui que é interessante. Agora, para você usar essas macros em várias planilhas, por exemplo, que essas planilhas elas estejam, por exemplo, elas sejam semelhantes. Porque se elas tiverem dados diferentes, a gente não consegue aplicar a formatação da mesma forma. Então, a formatação ela fica um pouquinho distorcida, porque a formatação células em que você definiu na hora da gravação. Aí, se você a outra estrutura de células, simplesmente não vai ficar tão legal assim. Então, é necessário que eu tenha aqui uma planilha, tá? Pode ser qualquer uma. Então, digamos que eu vou fazer aqui uma planilha de cálculos, né? Digamos assim. Vou fazer aqui uma rapidinho, tá? Inclusive, aqui nós já até fizemos. Vou colocar aqui. Produto, valor unitário. Vou colocar aqui quanti e total. Aqui eu vou só colocar alguns produtos, por exemplo, arroz. Isso aqui nós já fizemos lá na primeira aula, só para você verem aqui como é que funciona. Arroz, digamos que o arroz custa 2,25, um exemplo, não sei, não lembro quanto é, mas 4 unidades, daqui a pouco eu calculo. Tá? Feijão, se for conseguindo, eu explico novamente. Feijão tá de 4,70 para aqui 2 quilos de feijão. Vou colocar aqui macarrões e vou dizer que o macarrão custa R$2. Vou colocar aqui o açúcar, vou colocar aqui 3, vou colocar 4 açúcares. 2,3, ou seja, 2,30. Pessoal, eu vou deixar ele dessa forma, tá? Então, eu vou
Melhor, vou só como um estilo de moeda, ou seja, colocar o real. Coisa que eu não mostrei para vocês lá. Se você quiser calcular, por exemplo, uma soma, tudo de uma vez só, você seleciona todos os, tá? Eita, mas aqui não vai. Tem multiplicação. Então tem que ser igual, mas tem a função também, tá? Igual unidade, unitário, melhor dizendo, vezes a quantidade. Beleza? Aí já sabe que eu vou clicar, segurar e arrastar, não sei por estilo de moeda, mas eu vou converter agora. Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte com vocês, ó. Vou selecionar esses dados aqui, todos eles, e eu vou colocá-los em mais duas. Vou colocar aqui na planilha 2. Eu vou colocar na planilha. Eu vou colocar na planilha quatro novas planilhas aí. Os valores, pessoal, são iguais, tá? Os valores. O que acontece é o seguinte, ou melhor, a estrutura é igual. A gente pode mudar e a formatação ela permanece. Tá? E agora o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou formatar essa planilha. Então, para formatar essa, gravar o passo a passo da, tá? Eu quero gravar o passo a passo da formatação. Então, observa aqui que na guia do, tá? No canto e quando eu clico em gravar macro, ele apareceu uma janelinha aqui na gravar macro. Saber se vocês estão visualizando. Então, em geral, essa travar a minha internet aqui, como eu falei, dando umas osciladas. Vamos lá, inclusive agora ela está dando uma. Verifica agora vocês uma janelinha com o nome de macro, por favor. Pessoal, vocês visualizar aí, está aparecendo uma janelinha aí, né, de gravar macro. Beleza. Minha preocupação é porque às vezes se aparecer para alguém, quer dizer que não é a minha net, tá com mas para outros não, então a gente já uma ideia onde está o problema. Vitor, Maria, tá aparecendo. Vitor, Kelly, vamos lá. Eu preciso da internet. Tá aparecendo para você uma janelinha aí com o nome. Ah, pronto. Professor, Ok, aqui não tá, então não? agilizem aí nessa. Tá não? Pronto. Não. Isso que eu estava explicando aqui. Tá aparecendo, para Joel não tá aparecendo, para o Vitor tá aparecendo, tá? Caso porque assim, a oscilação da internet, ela pode acontecer tanto para mim quanto para vocês. Aí se acontecer no meu, ou seja, para mim aqui, vai afetar todos vocês, tá? Mas, por exemplo, se ficar um ou outro sem conseguir visualizar, é porque nesse caso ele está aí, nessas pessoas, ok? Vou fazer o seguinte aqui com você, tá, Riquelme? Print da tela, vou deixar ele aqui ao lado, porque você vai bem, ok? Só para você não perder aqui ou agilizar. Deixa eu fazer aqui uma coisa, só um instante. Pronto, Riquelme, ó. Lado, tá?
e vou lá novamente fazer o passo a passo, tá? Então, está aparecendo aqui, ok? Então, vou lá novamente em desenvolver, vou clicar em gravar macro, observe que ele vai aparecer uma janelinha semelhante, tá? Deixa eu ver aqui. Então, deixa eu só... que ele fica... Vamos lá. Então, ó, observa aqui que ele já apareceu a janelinha aqui do gravar macro, tá? Então, nessa ele dá um nomezinho aqui macro, eu posso dar qualquer nome. Vou colocar aqui, ó, formatação, por exemplo. Nenhum. Por exemplo, a respeito qual é a tecla para execução dessa macro. Só tem que ter um cuidado, a questão, por exemplo, que já existem as combinações de teclas nativo, por exemplo, Ctrl C das letras já estão comprometidas com alguma combinação, particularmente evito usar ela, tá? Mas, por exemplo, se eu fosse colocar a combinação Ctrl... Ó, se eu for colocar aqui a letra K, por exemplo, eu não me recordo se existe uma combinação de tecla, eu poderia usar de boa. Outra coisa que ele diz, ó, você quer armazenar essa macro, a possibilidade de pasta de macros, nova pasta de trabalho, que seria em um outro arquivo do Excel, tá? Sempre na pasta de trabalho. Quando você a pasta de trabalho, quer dizer que ela será na planilha 1, na planilha 2, na planilha 3, então ele vai aplicar nas planilhas que tem. Se eu abrir mais planilhas, ela também será aplicada nela também. Então, ó, eu vou simplesmente... outra coisa que eu posso fazer, por exemplo, esta a uma ação, por exemplo. Cliquei aqui em OK. A partir de agora, aqui na parte superior, agora tem um botãozinho com a macro, ou seja, a partir de agora ele vai gravar cada passozinho que eu fizer, ele vai estar gravando. Então, o que eu vou fazer é selecionar só os títulos no inicial. Vou colocar, por exemplo, vou pôr de texto branco, vou colocar texto marcado, e aí eu vou usando assim uma cor aqui, tá? Vou colocar cor sim, cor não, ou seja, eu vou utilizar diferentes para fazer uma planilha zebrada. Agora, pronto. Observe uma parada, ou seja, com tá? Eu posso, por exemplo, nos produtos, eu vou colocar aqui um negrito, o caso, então eu posso falar, mas eu posso colocar uma lá, funcionou, deixa eu ver. Aqui. E observa que mais alguma formatação eu poderia gravar até cálculos, porque aí ele já ia calculando, tá? Mas digamos que eu fiz essa formatação, eu quero parar a macro, tá? Então eu vou lá e aqui, ó, fui lá em né? Então, no grupo de ferramentas de código, eu vou parar a gravação. Quando eu cliquei na gravação, ele simplesmente parou de gravar tudo que eu estava, simplesmente ele parou de fazer tudo que eu estava gravando. O primeiro passo ele está concluído. Aí eu gostaria de saber se vocês esse primeiro passo, o primeiro passo de criação de mapa, conseguiram entender, ou seja, como o primeiro passo da gravação da mapa. Vamos lá, Vitor, Riquelme, Maria.
É porque aqui é assim, professor, se eu estou tranquilo. falando, na metade de uma palavra, ele trava, daí já, quando você já apareceu falando outra coisa, eu não estou entendendo muito essa parte. Não, não entendi. Repita aí, por favor, cortou. É exatamente isso, tá cortando. Se eu falo metade de uma palavra, ele corta e já aparece eu falando outra coisa. Realmente, lado aqui agora. Sei lá, se você conseguir na hora lá do desenvolvimento. Na verdade, Você isso tá entendeu? para nós todos. Porque para mim tá do mesmo jeito. Não, manhã, vai lá, vai brincar. Então vamos fazer o seguinte, eu vou refazer, Tá. vou refazer passo a passo aqui para vocês acompanharem novamente, tá? Vou verificar aqui um amigo tá aqui para. Deixa eu desligar aqui o roteador. Ver se ela dá uma melhorada aqui. Só um instantezinho. Calma. Só. Do que guardar que tenha voltado melhor aqui. Vamos lá. Vou refazer a gravação, tá? Então, se vocês não compreender, aí vocês me dão um toquezinho aí que eu tá? Então, deixa eu desfazer aqui. Primeiro, vocês observam a ilha, ela está sem, tá? Me digam isso. Visualizar a planilha sem. Vamos lá, pessoal. Preciso dizer. Você me ouvir? Pessoal, Tá um pouquinho melhor. Ainda corta, mas dá para entender mais. pronto. Eu vou ter aqui se vocês conseguem visualizar a planilha sem formatação. Genial. Isso merece uma comemoração. Tá? Aqui, caramba. Por isso vocês não. Pessoal, o seguinte ali, tá? Só um instantezinho aqui. Vai cair aqui, mas já vai voltar. Vai com a silhueta aí. O que é isso, mãe? Parece uma bujela. É. Parece uma bujela. Espero que eles cheguem a
Pessoal, voltou aqui. Tá? Voltei aqui. Pelo menos aqui na minha... ela deu uma melhorada. Porque às vezes energia, e se a energia tiver oscilando, trava o roteiro, tá? Vamos lá. Pessoal, vocês conseguem visualizar aí o Excel sem a formatação? Deixa aí, mãe. Pessoal, conseguem visualizar? Uhum. Hein, pessoal? Pronto, beleza. Vamos lá. Olha só, eu tinha feito naquele momento, o que eu tinha feito naquele momento foi exatamente selecionei os dados para que eu possa informar a macro, ou melhor, qual o espaço que ele deve. Eu vou aqui, ó, gravar macro, ou seja, eu tenho aqui do desenvolvedor ativo, tá? E aqui eu venho aqui, ó, macro, e aí ele sugere macro 2 porque eu já tenho uma macro nova. Então, por exemplo, tem uma formatação. Então, por exemplo, ponto, uma abreviação aqui. Eu já usei a letra K para fazer essa combinação de teclas. Então, digamos, usá-la novamente, tá? A senha aqui. E ele dizia que a macro onde essa pasta de trabalho corresponde a todas as planilhas que estão abertas no Excel. Por exemplo, planilha 2, 3, quer dizer que vai ser aplicado aqui, tá? Eu posso criar uma descrição, por exemplo, macro, formatar dados, por exemplo. Vou clicar em OK. Pronto. Aí, deixa eu ver se este nome não está correto porque eu utilizei um ponto aqui na frente que não pode usar. Vou clicar em OK. E aqui eu cliquei para gravar a macro, agora aparece um botãozinho macro. Então, eu só clico em parágrafo após eu terminar o processo de formatação. Eu vou aqui, ó, seleciono ou seja, aliás, a primeira linha aqui de cima, em página inicial, aqui em preenchimento, vou colocar aqui no título, uma linha, aliás, um texto, e vou colocar negrito. Em seguida, eu vou fazer uma quebrada, que foi o mesmo pouco, colocar, por exemplo, um mais claro e um mais escuro. Então, ó, vou vir aqui, vou colocar aqui, tá, ó, mais claro, depois o mais escuro. E aí eu posso aplicar qualquer formatação, tá? Que eu desejo. Por exemplo, texto aqui eu vou querer, eu já testei aqui, o vermelho bem escuro aqui. Eu posso fazer essa mesma formatação no contexto, no meu caso aqui, desse jeito aqui, sem problema nenhum. Vou voltar na guia desenvolvedor, e quando eu clico no desenvolvedor, lá naquele botãozinho de para macro, onde eu cliquei para, eu vou clicar aqui, ó, parar. Quando eu clico em parar, os passos que eu fiz na formatação dessa planilha, já está gravado o passo a passo, tá? Então, o passo a passo já está gravado. E agora, pessoal, conseguiram seguir? Vamos lá. Olha só, na planilha 2, vamos lá. Olha só, na planilha 2, agora, tá? Digamos, primeiro, eu gostaria de saber se estão visualizando agora. Digam aí se vocês agora viram que eu estou na planilha 2. Dá para ver. Pronto, tranquilo. Vamos ver se a gente consegue aqui. Bom,
E na planilha 2, não vai precisar eu formatar essa planilha novamente. Não vai ter essa necessidade. Por quê? Porque eu já gravei o passo a passo, tá? A não ser que você queira uma ação com outras. Se você quiser exatamente a mesma cor, vou clicar agora aqui no botãozinho de macros, tá? Percebe que ele me dá as duas macros que eu criei. A primeira, formatar, que eu criei, que vocês não conseguiram ver. A segunda aqui, que é o... Então, quando eu clicar aqui... Primeiro, pessoal, a janelinha que apareceu aí, vocês conseguem visualizar? Bem, pessoal. Pronto. Vamos lá. E aí, ó, eu vou escolher esse forma, vou executar, e você vai observar, então ela já se aplicou na planilha 2, que é a mesma ação. Se eu quero aplicar outra forma na planilha 3, ó, já cliquei aqui na planilha 3, que eu vou aplicar a primeira lá, que foi através do Ctrl K. Pressionei o Ctrl, automaticamente ele já forma a planilha. Eu estou formatando planilha por planilha. Então, a terceira formatada. Aí vou fazer o Ctrl K. E aí você observa também já aplicou a formatação na quarta planilha. Traduzindo, tá? Se por acaso formatar várias planilhas, qualquer execução, eu usei a formatação, mas pode ser um cálculo, pode ser o que vocês quiserem. O que vocês quiserem fazer a macros, tá? Então é só clicar, colocar para gravar macro. Então, quando você estiver usando o Excel, simplesmente ele vai aplicando tudo o que vocês fizeram inicialmente, tá? Então seria Joel acompanhar essa questão de só aplicações. E Joelma, conseguiu compreender? Joelma? Ah, tá, Joelma. Vou refazer aqui, tá? O que eu fiz, basicamente, deixa eu ver se eu consigo. Tem um Ctrl Z, peraí. Não aceita. Fazer outro exemplo aqui, tá? Eu vou e vou colocar essa planilha, que eu vou deixar ela em uma, então deixa eu voltar ela aqui. Eu vou deixar ela sem preenchimento. Vou só voltar aqui só para você ver como fazer, tá? Então, ó, digamos aqui, ó, na planilha 5,
Viu, pessoal? O problema foi aqui, porque assim que eu desliguei o roteador ali, liguei, ele voltou ao normal. Então, pessoal, foi a minha novamente aqui, tá? Só um instante aqui, deixa eu mandar uma mensagem aqui pro pessoal da internet para ver se eles estão mexendo. Só um instantezinho, tá? Só um minutinho. Pessoal, podem me ouvir agora? Pessoal, Sim. pronto, eu acho que normalizou aqui. Provavelmente eu mandei aqui uma mensagem aí, já me retornaram aqui com as fotos dos equipamentos que estão trocando. Então é provável que seja manutenção. Mas se ele segurar do jeito que está agora, a gente consegue terminar essa aula sem problema nenhum, tá? Então deixa eu compartilhar aqui. Terminei não, meu amor. Deixa eu botar aqui o Excel novamente. Ó, Joelma e os demais aí, tá? Se vocês observarem aqui na planilha 5, todo mundo consegue visualizar aí a planilha 5? Rapidinho aí, só para a gente finalizar. Tranquilo, né? Então, olha só. Na planilha 5, eu colei, na verdade, aqui uma planilha igual, tá? Uma planilha igual. E aí, o que acontece? Digamos que eu queira formatar essa planilha. Então, não é necessário eu fazer a questão da formatação no passo a passo novamente. É só eu vir aqui, ó, na guia desenvolvedor, lá no lado superior direito. Vou dar um cliquezinho aqui em macros, ó, e ele vai mostrar uma janelinha com as duas macros que eu criei, tá? Então, ele vai mostrar aqui as duas macros. Então, digamos que eu tivesse para cada macro uma formatação diferente. Então, eu escolheria qual é a aplicação da macro que vai ser utilizada, ou seja, qual é a formatação que eu quero que seja utilizada. Então, digamos que eu vou usar esse executar melhor, esse format aqui, ó. Vou pedir para executar e observem aí. Peraí. Viu, pessoal? Observem aí que a macro ela já foi aplicada de imediato, tá? Então, ela já foi aplicada de imediato. Não precisou
não precisou eu estar aplicando a formatação em linha por linha ou o nome por nome. Então, a aplicação ela já foi feita direto. Inclusive, quando eu faço um Ctrl+C, ele não desfaz. Por quê? Porque foi aplicado através de uma macro, tá? Então, o que eu quero dizer com a macro é o seguinte: todas as vezes que vocês tiverem alguma ação que ela for de forma repetitiva, ou seja, você vai ter que repetir ela várias vezes, não é necessário você estar formatando uma por uma. Simplesmente é só você fazer a formatação, melhor, criar uma macro, e essa macro ela vai ser aplicada de boa, tá? Então, as macros elas servem para isso. Agora, me dê um feedback aí se vocês conseguiram acompanhar. Se não conseguiram, eu repito novamente, sem problema nenhum. Vamos lá, Joelma, Vitor. De conseguir acompanhar, conseguimos. Só não consegui ver a parte da janela. A Não sei parte se foi o meu aqui. daquela janelinha. Uhum. É. Agora não apareceu ela. A janelinha lá, Vitor, é só você escolher a macro que você quer. Por exemplo, eu tinha criado a primeira, que uma parte não viu, ou seja, aí eu refiz, criei outra macro. Mas lembra que lá na primeira a gente colocou, por exemplo, como combinação de tecla, a tecla K, não foi isso? Então, se a gente pressionar, Sei. não quiser ir lá em macro, a gente pode fazer o Ctrl K, que ele já aplica de imediato, tá? Ou o Ctrl e outra letra que você queira. Ah, entendi. Entendeu? Ok? Entendi. Pronto, é só isso. É porque o programa, às vezes, ele buga e não mostra essas janelinhas que aparecem na frente, né? Então, olha só, na página do livro, por exemplo, ele terminou aqui o exercício, o exemplo de macro, e ele colocou um exercíciozinho aqui. Eu não sei se vocês conseguem fazer pelo celular, porque pelo celular tem a questão do desenvolvedor. E me parece que no celular não tem como habilitar a guiazinha de desenvolvedor. Então, por isso, assim, eu não vou nem passar um exercício dessas macros aí, porque eu tenho certeza que se vocês forem fazer com o celular, vocês não vão conseguir, tá? Então, por isso aí. Beleza? Tranquilo? Joelma, tá me ouvindo, Joelma? Joelma, Maria, Riquele, estão me ouvindo? Muito melhor que antes. Pronto, agora normalizou aqui, tá? Eu acho que era uma manutenção. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês a minha situação que estava agora. Como é que tá agora, ó? Não sei se vocês conseguem me acompanhar aí, deixa eu até botar aqui no celular, porque eu vou fazendo e estou seguindo aqui. Vocês conseguem visualizar uma telazinha aí cheia de linhazinhas? Pessoal, conseguem visualizar? Joelma, Vitor. Papai, Beleza. Olha só. Observa que agora não tem nenhuma falha, como se ela tivesse normalzinho, como se nada tivesse acontecido, tá? E os valores aqui estão relativamente baixos. Agora, deixa eu só liberar aqui. Beleza. Agora, antes disso, eu vou subir aqui a barrinha de rolagem para vocês verem como era que estava. Ó a quantidade de falhas que estava dando. Então, essas falhas aí eram exatamente as falhas que trava para vocês, ó. Ó, vou subir aqui, tá vendo? Ó, no início estava legal, aí depois ela veio as falhas, ó, tá vendo? Então essas falhas é o que provoca, tá? Aí por isso que eu fico com essa janelinha aqui, quando vocês dizem aí, professor, não estou conseguindo visualizar, aí eu já corro para cá para ver se realmente o problema foi comigo. Então eu estou monitorando aí, tá? Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Cadê aqui, meu Deus? Vamos lá, voltar aqui para o Excel para a gente continuar. No próximo capítulo aí do livro, tá? Pelo menos para mim aqui a página de inserindo imagens começa na página 248. O Vitor aí que está com o livro, Aqui é o Joel, você está com o 217. livro. Pronto, 217, tá? Eu vou pedir mais uma planilha aqui para a gente trabalhar com essa questão de imagens. Primeiro vocês entendam o seguinte:
No Excel, ou melhor, o forte do Excel não é a edição de imagens, tá? Que fique bem claro. Mas, às vezes, por exemplo, dentro de uma planilha, você vai precisar colocar o logo da empresa. Por exemplo, você tá fazendo uma planilha para a empresa e você quer inserir um logo, tá? Você quer inserir um logo para a planilha ficar mais estruturada. Então, você pode fazer isso daí sem problema nenhum. Então, ó, eu vou aqui na guia inserir, tá? Ó, vou na guia inserir. Quando eu clico na guia inserir, observe que eu tenho aqui, ó, ilustrações, tá? Isso na versão que eu estou utilizando, que é o 2019, tá? Na versão do Office 2019. No caso, para quem está utilizando a versão 2016, tá? Quem está utilizando a versão 2016, assim que você clicar em inserir, automaticamente já aparece um botãozinho de imagem. Então, aqui ele só deu uma reorganizada. Na partezinha aqui de imagens, eu posso inserir uma imagem que esteja neste dispositivo, ou seja, nesse meu computador, tá? E eu posso, aliás, isso, aí eu posso colocar aqui imagens de estoque, que isso aqui é novo, eu não tinha nem visto ainda, ó. Dê asa à sua imaginação com o conteúdo na biblioteca de imagem. Então, acho que essa biblioteca aqui é da própria Microsoft, tá? E imagens online que a gente pode pegar a imagem na internet. O que eu observo que muita gente fica sofrendo à toa e não sei porquê, por exemplo, vai lá no Google, salva a imagem no computador para depois inserir no Word, para depois inserir no Excel. Não existe isso. Você está tendo aí dois trabalhos, dois problemas, tá? Então, como é que eu vou fazer aqui, por exemplo? Se eu quero buscar a imagem na internet, não precisa eu ir para o Google para depois vir para cá. Eu já posso direto, tá? Já posso vir direto para parte da imagem. Então, eu já posso inserir direto a imagem. Então, por exemplo, imagens, eu vou pegar aqui uma imagem no meu computador, tá? Vou pegar no meu computador, só para vocês vendo aí qual é a diferença entre um e outro. Tem um item novo ali. Eu vou pegar aqui uma imagem dentro da minha pasta imagem, que geralmente é onde eu vou salvando as imagens que eu estou trabalhando. Por exemplo, vou pegar a imagem da Microcamp, vou inseri-la, tá? Ó, vou inseri-la e observe que eu já tenho uma imagem. Uma diferença do Word, né, que vocês já viram, é que no Word, assim que a gente insere a imagem, a gente não consegue fazer esse deslocamento aqui, ó, clicar e arrastar. No caso do Excel, ele já vem prontinho aí nesse recurso, tá? Então, você já pode pegar e arrastar o conteúdo sem problema nenhum. Então, eu posso aumentar, posso diminuir, posso girar. Isso daqui a gente já viu lá no Word, tá, pessoal? Isso aqui ele vai funcionar basicamente como uma revisão aí para vocês. Aí eu tenho a correção, que é exatamente você clicar aqui e fazer, por exemplo, uma correção de tonalidade da imagem. Por exemplo, se você está achando a imagem muito clara, e, por exemplo, vou deixar ela mais escura. Ou ela está mais escura, eu vou deixar ela mais clara. Então, eu posso fazer essa correção. Aqui em cor, tá? Observa que eu tenho aqui, ó, várias coresinhas, tá? Isso daí a gente tem até no celular. Então, eu quero o logo todo azul. Aí observa que já ficou todo azul, tá? Mas só lembrando que o Excel, ele não digamos, o forte dele não é exatamente a questão de formatar a imagem, de trabalhar com a imagem. É só você inserir ela na página, tá? Aí tem os efeitos artísticos aqui, que eu posso colocar, por exemplo, vou colocar esse daqui, ó. Observe que ele fica lá como se tivesse feito com um carvão, por exemplo, um giz de cera, mais ou menos assim. Fica até um efeito legal, não tinha visto esse ainda, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar para o normal. Pronto. Aí, olha só, ficou aqui, daqui a pouco ele vai. Eu acho que dessa vez foi o meu computador aqui que deu uma... Inclusive, eu não estou nem tirando ele do lugar aqui. Foi o meu Excel agora aqui que travou. Quando é uma coisa, é outra. Deixa eu ver aqui se eu consigo, tá? Só um minutinho. Beleza, foi o Excel mesmo. Então voltei aqui, deixei ele como estava. Outra coisa que você pode observar, na parte superior apareceu uma guia com o nomezinho de formato da imagem, tá? Então eu posso aplicar bordas,
Ó, posso aplicar borda. Pessoal, lembrando, tá? Se vocês não estiverem me acompanhando, me fala aí, por favor, tá? Que eu faço essa... Eu vou reexplicando novamente, tá? Então, por exemplo, eu posso até alterar aqui, ó, essa borda para que ela... observa que ela já ficou aqui, ó, com a borda. Posso deixar a borda reta ou posso deixar a borda aqui, ó, mais curvadazinha. Então, ficaria interessante. Então, posso formatar ela dessa maneira. Outra coisa que eu posso fazer, tem aqui um monte de possibilidades, tá? Que eu posso fazer aqui. Digamos que a cor da borda eu posso mudar também. Vou colocar aqui um verde. Vou colocar esse outro verde aqui que combina mais, tá? Inclusive, deixa eu ver aqui. Mais cores, olha, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui uma coisinha. Essa opçãozinha aqui de mais cores, ele não tem aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu... Tá, então eu posso fazer essa formatação aqui de imagem, tá? Pessoal, só um instantezinho aqui, tá? Achar. Então, pessoal, deixa eu fazer a frequência aqui, antes que eu esqueça, tá? Só um minutozinho aqui. Deixa eu mandar aqui para o pedagógico. Vamos seguir aqui. Então, ó, eu posso inserir a imagem, tá, pessoal? Posso inserir a imagem, ok? E eu posso fazer essa personalização. Agora, lembrando, tá? O forte do Excel não é exatamente você poder personalizar imagens. É uma coisa que é possível de se fazer, tá? Então, além das bordas, eu posso colocar, por exemplo, a espessura da borda, se for o caso. Ah, tá muito larga, eu posso deixar ela mais estreita? Pode, ó. Tá vendo? Então, aí você pode deixar ela mais estreita, fica até mais interessante. Então, você pode fazer toda essa personalização aqui. Essa parte aí foi a de imagens do arquivo, tá? Ou seja, do dispositivo. Em seguida, aí vem imagens de estoque. Tá? Ó, imagens de estoque. Quando eu clico em imagens de estoque, por exemplo, eu posso pegar imagens do estoque me parece aqui que vai ser da Microsoft. Deixa eu ver aqui só se ele abre aqui, porque é um recurso novo, tá? Ó. Inclusive é um recurso novo, é um banco de imagens da Microsoft, tá? Que eu não tinha visto ainda. Isso daqui é um recurso do Office 369, tá? Porque como eu estou utilizando aqui no Office 2019, ele é online, então algumas atualizações ela já vem primeiro do que uma versão desktop. Tá? Então eu estou utilizando aqui, por isso que ele já está me dando essas imagens. E essas imagens aqui, como elas são de bancos de imagens, são imagens que a gente não consegue encontrá-las no Google, se a gente estiver procurando, tá? São imagens que já estão tratadas, por exemplo, vou pegar essa imagem aqui dessa flor, vou clicar aqui em inserir, eu posso pesquisar também pelo o título da imagem, tá? Observe que são imagens com a resolução muito grande, então eu vou diminuir, ó, eu vou diminuir, tá vendo, ó? Vou diminuir, e observa que está lá a imagem que eu possa fazer e que eu posso fazer a mesma formatação. Olha a diferença aqui, por exemplo, vou deixar ela menorzinha para inserir outra imagem aqui para a gente ver a diferença. Vou lá em ilustrações, aí vou aqui, ó, ao invés de usar imagens do estoque, eu vou usar imagens online, e essas imagens online eu já vou fazer uma busca no Bing, tá? Que o Bing é o buscador da Microsoft. Observa que o resultado é diferente. Então, aqui eu vou fazer
um resultado, e essas imagens agora a gente encontra ela no, por exemplo, vou colocar aqui, natureza. A gente encontra essas imagens no Google, tá? Se a gente colocar lá, por exemplo, no Google, imagens de natureza, ou no Bing, a gente vai encontrar essas mesmas imagens aqui, tá? Então, são duas formas diferentes, ok? Então, ó, são imagens muito bonitas, tá? Só fica até em dúvida de qual pegar, mas eu vou pegar, deixa eu ver, uma bem simplesinha que tem aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, vou pegar esse daqui. Então, eu tenho 3 formas de inserir imagens agora no Excel. O primeiro, tá? O primeiro seria, digamos, uma imagem do arquivo. A segunda é a partir de uma biblioteca da Microsoft. Então, essa biblioteca da Microsoft, a gente não encontra essas imagens em lugar nenhum, tá? Então, é só naquela biblioteca, são imagens exclusivas. E tem, por exemplo, as imagens da web, que seria pelo Bing, pelo Google e assim por diante, que seria a terceira imagem. A formatação, ela fica a critério de vocês. Na questão lá do formato da imagem, tem uma coisinha aqui que eu não coloquei para vocês, mas digamos um exemplo, tá? Quem organizar, no grupo de organizar. Digamos que eu queira, por exemplo, suponhamos que eu pego uma imagem do celular, e a imagem ela veio virada. Então, se vocês observarem, tem aqui, ó. Manuela, vá para lá, vá, por favor. Então, eu posso vir aqui, ó, em girar, por exemplo, e eu posso fazer essa parte aqui de girar, por exemplo, de inverter, ó. Se eu coloco aqui em inverter, observe que o normal é a árvore ao lado direito. Se eu clicar em inverter, melhor, parar o mouse aqui em inverter, ele já inverte. Então, ó, eu posso fazer algumas formataçõezinhas aí, tá? A partezinha aqui de, por exemplo, avançar e recuar, por exemplo, ó, se vocês observarem aqui, ó, essa imagem está sobre as flores, mas digamos que eu queira inverter. Então, posso vir aqui em recuar, ó, dar um cliquezinho aqui em recuar e observe que ela vai para trás. Então, às vezes é necessário essa questão de colocar na frente, colocar para trás. Então, a gente usa esses recursos aqui, tá? Outra coisa que a gente pode fazer, deixa eu avançar aqui novamente. Aliás, vou fazer com essa outra aqui. Digamos que eu queira cortar essa imagem, ó. Eu posso dar um cliquezinho aqui em cortar e posso simplesmente fazer isso daqui, ó. Tá, posso fazer essa, por exemplo, cliquei fora, observe que eu posso pegar só uma parte da imagem, tá? E a partir daí eu posso aplicar as formatações de cor tranquilamente. Se por acaso você dizer o seguinte, professor, eu não queria mais, eu queria voltar à formatação, é possível fazer isso? É sim, ó, só você clicar lá. Em cortar novamente, e aqui você amplia e deixa a parte que você quer, por exemplo. Ó, deixar assim, observe que ela já está cortada e ela está com outro formato aí, tá? Então eu posso simplesmente fazer esses trabalhozinhos assim e que fica interessante dependendo para o que você vai fazer, ok? Então as imagens seria isso, beleza? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta em relação às imagens? Hein, pessoal? Alguma dúvida ou alguma pergunta? Vamos lá, pessoal. Tranquilo, né? Ficou fácil aí, graças a Deus a internet não travou mais. Vamos lá. Eu vou pedir mais uma planilha aqui, tá? E nessa nova planilha, eu vou lá inserir. E quando eu clico em inserir, aqui em ilustrações também, eu vou utilizar formas. Na verdade, tudo isso daqui vocês já viram lá no Google, tá? Então, aliás, no Word. Então, eu estou só dando uma revisada para vocês e, às vezes, mostrando o que há de novo aí, tá? Então, ó, existe aqui em que eu posso utilizar, por exemplo, retângulos, formas básicas, eu posso setas largas, formas de equação, fluxograma, estrelas e faixas e textos explicativos. Então, você pode escolher qualquer um desses. Só observe, por exemplo, vou escolher essas setas largas aqui e vocês vão observar que esses objetos, essas ilustrações, a gente pode editá-las, como por exemplo aqui, ó, aumentar a largura ou altura
do traço aqui da borda. Então, a gente, a partir de um objeto, a gente pode criar outros objetos, vai depender do que vocês queiram, tá? Ó, aqui já é a profundidade, então ele já é editável. Fazer o que você quiser. Você pode colocar preenchimento, tá? O preenchimento vai ser o critério. Observa que tem lá um monte de preenchimentos. Nós podemos utilizar no preenchimento, podemos até utilizar imagens e até imagens online, se for o caso, ou usar essas mesmas imagens que a gente acabou de pegar, tá? Então, dentro de uma forma, nós podemos trabalhar e fazer aqui uma forma. Vamos ver aqui se ela abre aqui, porque a gente sabe que são coisinhas demoradas mesmo. E às vezes, às vezes ter alguma atualização, tem uma vantagem, tem uma desvantagem, muitas vezes você está com um serviço web, no caso do Office, é que ele vai estar, por exemplo, muitas vezes baixando alguma atualização e a gente não sabe, a gente não percebe. Aí ele fica um pouquinho lento, tá? Mas seria questão de você colocar uma imagem, e aqui a demora porque ele vai dar 3 possibilidades. Ele vai dar a do arquivo, aquela da galeria da Microsoft, e a pesquisa no Bing, tá? Então, deixa eu agilizar aqui para a gente não perder muito tempo. Além da questão da imagem, eu posso utilizar o gradiente, tá? Então, eu posso colocar o gradiente, inclusive no gradiente, eu posso vir aqui ó, em mais gradientes, e ao lado direito vai aparecer aqui um painel. E esse painel a gente pode... Tirei aqui sem querer. E o painel aqui a gente pode escolher as cores. Por exemplo, tem aqui, então eu posso clicar aqui, ó, eu posso simplesmente personalizar e escolher qual cor eu vou utilizar na minha imagem, tá? Ó, vendo? Deixa eu colocar um preto agora para ver como é que fica. Tá? Então você pode personalizar, você pode escolher até a direção da cor, você pode escolher qual é a posição que a cor ela vai ficar, e aí você define. Nesse caso aqui, eu acho que fica mais interessante esse daqui, tá? Então, você pode personalizar e deixar do jeitinho que você quiser. Beleza? Vamos lá. Continuando aqui, vou lá em formatar, aliás, vou lá aqui em textura. Eu não gosto dessas texturas, inclusive essas texturas, elas estão aqui desde o tempo que eu conheço o Office, por exemplo, tá? Então, está com muito tempo que nunca atualizaram as texturas permanecem as mesmas, tá? Então, é uma coisa que eu acho muito velho e que eu não uso. Eu prefiro uniforme, tá? Sem problema nenhum. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu conseguir mudar, que ele não aceitou aqui. Agora foi. Beleza, eu posso fazer também o contorno, ou seja, eu posso alterar o contorno, mas eu acho que é a cor que eu uso. Deixa eu ver se ele foi. Beleza. Ó, coloquei aqui uma outra cor, então eu posso escolher, por exemplo, a borda, eu posso escolher a espessura e eu posso escolher até, se for o caso, deixa eu ver, seja aqui, ó, esboçado, que eu não tinha visto, tem um monte de recurso novo aqui desse Office novo. Observe que essa daqui, as linhas já ficam, ou seja, a borda ela já fica meia... É bem curioso, não tinha visto isso. São recursos novos, tá, do Office. Beleza, vou deixar assim para não ficar uma coisa padrão. Eu posso também, deixa eu ver aqui, eu posso colocar um traço, se for o caso, ó. Então poderia colocar um tracejado. Não gostei, prefiro da forma que estava. Aí vem os efeitos, que eu acho que os efeitos não tem nada de novo. A gente já viu lá que é sombra, reflexo, brilho, bordas suaves e rotação 3D. Por exemplo, se você quiser colocar, por exemplo, olha, 3D não ficou legal. Vou voltar e deixar da forma que está. Então tem essa formataçãozinha que eu posso fazer aí nos objetos. Outra coisa que eu posso colocar lá em ilustrações, por exemplo, aliás, formas, seria os textos explicativos. Então eu poderia, por exemplo, colocar um objeto, e esse objeto, primeiro, eu posso direcionar para onde vai esse pensamento, ou melhor, de onde vem esse pensamento, e simplesmente eu posso digitar
posso digitar e fazer qualquer texto aqui, tá? E esse texto ele é formatável. Eu clico na bordazinha aqui dele e eu posso formatar, por exemplo, além dos objetos da cor do objeto que vocês acabaram de ver, eu tenho os estilos de Word Arts, por exemplo, ó, que você pode vir aqui, essa aqui eu não gostei, ficou feio. Vou colocar esse daqui, tá? Em seguida, digamos, deixa eu ver aqui, eu posso voltar aqui na página inicial, posso aumentar o tamanho da letra. Você pode colocar o pensamento que você quiser, pode colocar o texto que você quiser, tá? Então seria essa a formataçãozinha aí. Ainda em inserir, tá? Eu posso vir lá em ilustrações novamente, ícones, pessoal. É bem interessante porque às vezes você quer fazer geralmente no Word, eu acho mais interessante no Word. Por exemplo, proibido entrar, ou entrada permitida só para isso e aquilo. Mas eu já vi também que já teve muita evolução, ou seja, muitos ícones novos, né? Todas as vezes que eu abro aqui, sempre tem algum ícone novo, tá? Então, observe que vem lá abelhinha, vem computador, vem bateria, vem, por exemplo, academia, né? Ou seja, musculação, tá? Luva de boxe, tem lá um monte de íconezinhos. A vantagem é o seguinte disso daqui, tá? Geralmente, antes, quando nós precisávamos de por exemplo, colocar um sinal de proibido, né? Proibido entrar, ou silêncio, ou assim sucessivamente, a gente ia lá no Google, por exemplo, ó, tem aqui a parte de adesivos, tá? Que são imagenzinhas coloridas. Isso aqui também é novo, não tinha antes, tá? Bem legal. E, inclusive, vou até colocar isso daqui. Inclusive, lá a gente pegava a imagenzinha, mas essa, digamos, era uma imagem, a gente não conseguia editar. E os ícones nós conseguimos. Eu não sei esse daqui, porque esse daqui ele é coloridozinho, bonitinho. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Deixa eu ver se eu consigo primeiro desagrupá-lo aqui. Ele não tem o recursozinho de desagrupar, tá? Então ele fica só desse formato aqui, mas ele não altera as cores, tá? Não altera as cores. O máximo que eu posso fazer é colocar uma borda. Deixa eu ver aqui, acho que essa borda ela só vai ficar aqui, ó. Uma bordazinha no retângulo, mas não é interessante, tá? Aqueles outros íconezinhos em preto, eu posso colocar qualquer cor. Por exemplo, deixa eu voltar aqui em ícones. Deixa eu pegar aqui. Não, não. Pessoal, ainda estão mexendo na rede, tá voltando. Pessoal, podem me ouvir aí, por favor? Dá um feedback aí. Foi que deu Sim, dá Estão para conseguindo ouvir. me ouvir? Beleza. Ele deu uma oscilada, travou porque ele deu uma oscilada, como estão trocando equipamentos, aí pode acontecer de ficar, digamos, oscilando, mas tá voltando aqui ao normal. Então, ó, esses íconezinhos aí, nós não conseguimos alterar, mas esses outros, que eles são pretinhos aqui, tá? Vou pegar aqui o avião mesmo, mais rápido. Por exemplo, ele vem preto, ó, mas você pode alterar a cor dele a qualquer hora. E quando a gente pegava essa informação lá do Google, por exemplo, tá?
ele vinha como imagem, então dava mais trabalho para a gente fazer essa edição, tá? Essa questão de dizer, eu quero deixar da cor que eu desejar. Então, a gente ficava meio restrito, não conseguia fazer muita coisa nele, tá? Mas seria basicamente isso daí. Deixa eu ver aqui que tem, acho que tem mais alguma coisa aqui de ícones. Deixa eu ver recorte de pessoas da imagem. Deixa eu ver aqui bem. Ó, é interessante que ele está dando aqui imagens em PNG, tá? Por exemplo, deixa eu pegar aqui uma imagem. Vou pegar essa mocinha aqui. Olha meu cabelo. É o cabelo da rede. Mas espero que eu leve a senhora, viu? Tá. O pessoal tá baixando aqui. Vamos esperar aqui. Nesse caso aí não foi porque oscilou não, viu? Porque foi demorado mesmo aí. Pronto, ó. Ele já baixa aqui umas pessoas em PNG, que nesse caso você não precisa nem ir lá e tal. Então, ó, você já tem aqui, ó. Inclusive vem com uma imagem. Tá? Então, ó, isso é um recurso novo. Tá? Também no celular, eu não sei se vocês se vocês conseguem ter acesso a essas informações. Que seriam os modelos 3D, tá? Então, eu cliquei no modelo 3D do computador, mas não tenho nenhum. Seria no online. Sempre tenho alguma coisa nova. Ó, sempre tem alguma coisinha nova. Tá abrindo aí, tá? Porque são recursos pesados mesmo. Vamos lá. E esses objetos em 3D, tem alguns que ficam fazendo algum movimento, tem outros que ficam parados, então vai depender do que você escolher. Os que ficam fazendo movimento são esses que tem uma pessoa correndo aqui, tá? Então, por exemplo, esses animais aqui eu não tinha visto ainda, ou seja, também, aliás, alguns sim, outros não, tá? Então, são objetos 3D novos aí que eu não tinha visto. Por exemplo, vou pegar esse cachorrinho aqui, vou clicar em inseri-los, ou inserir, tá? É um recurso da internet, tá? E ele vai ficar se movimentando, mas, digamos, obviamente, se você imprimir, ele vai sair só como imagem normal, tá? Deixa eu ver aqui se ele insere. Não é a internet. A internet tá de boa agora. É demorado, viu? Abrir isso daqui. Estou aqui com a internet monitorando, mas não é não. A internet, se ela ficasse assim, direto, Ave Maria, estaria ótimo. Vai. Mas enquanto ele não vai, pessoal, ó, se vocês puderem me seguir aí, então no livro ele mostra essa partezinha dos Smart Arts, tá? Esses recursos são novos, então eu estou acrescentando, digamos, a parte. Então deixa ele só terminar aqui para mostrar os Smart Arts, que é o último assunto que ele aborda no livro, tá? Então deixa eu ver aqui, ó, tá baixando ali.
Aí observa lá, ó, que já está o cachorrinho, tá? Era para ele estar em movimento, não sei por que ele não ficou. Tá? É uma forma dele levantar as patinhas e encostar na tela. Não entendi. Mas enfim, normal que ele fique fazendo algum movimentozinho, tá? Então você pode pegar esses objetos, você pode, ó, girá-los aqui e você vê ele de várias formas diferentes. Inclusive, é uma tendência, até já pedi aqui uma nova planilha, para a gente ver os Smart Arts. Inclusive, pessoal, é uma tendência, tá? Essa questão das impressoras 3D, tá? Ou seja, eu tava pesquisando e vi uma franquia de São Paulo, ou seja, um pessoal já está trabalhando, vendendo a franquia. É uma estrutura onde, por exemplo, se algum cliente quiser a própria imagem em 3D, então é muito curioso, porque eles vão até a casa da pessoa, montam uma estruturazinha, tá? Com um monte de câmeras, a pessoa entra dentro ali daquela estruturazinha, na verdade como se fosse uma gradezinha, tá? E a pessoa entra dentro daquela grade ali, é tirado foto em todas as posições da pessoa e automaticamente no programa lá já gera a imagem 3D da pessoa. Aí vai para a impressora 3D, imprime, fica perfeito. Depois vocês podem até, se vocês colocarem no Google imagens 3D de pessoas, vocês vão ver, é fantástico. Então é uma área que está crescendo muito, que é essa questão de impressora 3D. E o Office ele já vem com esse recurso. Por exemplo, suponha dizer que eu tenho um cachorrinho dessa raça igual, você imprime para mim, ou seja, tem uma lembrança, um gato e assim sucessivamente, sai mais barato porque ele está pronto, não precisa de estrutura para tirar foto, né? Para fotografar. Mas no caso desse de São Paulo, que é um 3D personalizado, é caríssimo. Eu não sei nem dizer a vocês quanto custa, mas eu creio que deve estar em torno de uns 200 a 300 reais uma miniatura de uma pessoa. Tá? É bem interessante. Aí, para finalizar o conteúdo, tá, o livro, lá inserir, vamos aqui em ilustrações também. Vou clicar aqui em Smart Arts. Então, os Smart Arts, eles tratam-se de gráficos, tá? E esses gráficos, eles são gráficos geralmente que a gente usa para representar textos. A gente já tinha visto os outros gráficos e aqueles outros gráficos, eles representavam valores, tá? Então, a gente colocava um valor e ele gerava um gráfico. Aqui já é diferente. Ele gera o gráfico e a gente adiciona os textos para representar. Então, nós temos aqui, ó, todos, ele já vai mostrar todos os tipos, todos os Smart Arts, tá vendo? Ó? Se eu clicar aqui em lista, ele já vai mostrar aqueles que são de lista, tá? Processo, ele já mostra aqueles que são de processo, tá? Ciclo, observa que ele já mostra aqui os de ciclo, hierarquia e assim sucessivamente, tá? Os mais utilizados são processos, ciclos e hierarquia. Então, no hierarquia, por exemplo, eu posso dizer que, aliás, vou usar aqui o hierarquia. No hierarquia, eu vou usar esse primeiro aqui. Inclusive, a gente já viu lá no Word, então é só uma revisão mesmo, tá? E aqui você dizer, por exemplo, que José e Maria... Tá, eu vou apagar esse daqui, que eu não quero esse. José e Maria teve 3 filhos, por exemplo, Sebastião, ó, Sebastião, Creuza e Sebastiano. Aí digamos que o Sebastião ele teve filhos, então eu seleciono o Sebastião. Como eu estou com o Smart Arts aberto, observa que na parte superior aparece aqui, ó, Design do Smart Arts, tá? Então ele já está aberto essa nova guia. Eu venho aqui, ó, adicionar forma, observa que ele já aparece uma forma, então digamos que o Sebastião, nome do filho do Sebastião, por exemplo, filho, melhor dizendo. Aí digamos que o Sebastião teve outro filho, então eu posso clicar no Sebastião novamente e adicionar mais uma forma para o Sebastião. Tá? Então digamos que ele teve aqui um filho chamado de Antônio. Tá? A mesma coisa vai acontecer para os demais. Se eu aumentar esses espaçozinhos aqui do Smart Arts, quer dizer que eu posso trabalhar, ó, de forma individualizada com cada um deles, tá? Ó, por exemplo, vou deixá-los aqui, ó, em outro formato. Tá vendo? Depois você me diz. Na casa do Michel. Tá.
Ó, então, observe que eu posso formatá-los aqui, tá? Então, ó, tá mal organizado aqui, mas seria isso daí. Vamos lá. Então, eu posso fazer essa organização aí e posso adicionando mais filhos aos outros filhos da Maria e do José. Eu posso, por exemplo, vou selecionar ele inteiro, eu posso alterar as cores, ou seja, eu posso colocar outras cores, tá? Tá? Inclusive, tem alguns efeitos que você pode utilizar também, o que ficaria interessante, tá? Deixa eu ver mais aqui. A parte de formatar aqui em cima quer dizer que eu posso formatar de maneira individualizada cada um dos Smart Arts, por exemplo. Deixa eu ver se eu vou minimizar e colocar de novo aqui, porque às vezes eu não consigo, o Excel ele trava. Então, como o Excel aqui... Bom, não consigo aqui, mas tudo bem. Então, ó, eu poderia vir aqui em formatar, por exemplo, e eu poderia formatar individualmente cada uma Agora foi, tá? Poderia formatar cada uma das partes, por exemplo. Eu posso vir aqui na Sebastiana, do Sebastião, eu posso colocar um vermelho. Posso vir aqui, por exemplo, Não aceito. Pronto. E assim eu posso ir formatando, tá? Então, os Smart Arts, geralmente, ele vem com essa ideia de você lançar uma forma mais explicativa, principalmente essa questão de hierarquia, porque quem vem de quem. Então, se por acaso vocês queiram fazer uma árvore genealógica da família de vocês, eu até recomendo que façam no Excel e não no Word, porque o Excel ele tem mais espaço de você trabalhar, né? Então, eu posso aumentar o tamanho do meu Smart Art aí com um tamanho muito grande, tá? Ou seja, fazer ele bem grande. E no Word, o limite é uma página, então ficaria mais difícil essa questão para vocês fazerem, ok? Então, basicamente seria isso daí, o conteúdo que faltou, tá? Agora eu gostaria de saber se vocês compreenderam aí. E aí, pessoal? Vocês compreenderam aí, tranquilo? Tranquilo, né? Beleza. Então, pessoal, vamos ficar acordados da seguinte maneira, tá? Semana que vem nós faremos a prova, tá? Porque não dá tempo de vocês fazerem a prova agora, tá? Então, a prova de vocês, ela vai ser online. E quem tiver, por exemplo, como fazer fazer a prova com o auxílio do Excel, ótimo, porque eu já coloquei uma forma que para responder seria necessário o Excel, tá? Ou melhor, ajudaria você, por exemplo, montar uma planilha no Excel, responder e de acordo com a sua resposta você responder a prova, tá? Mas quem não, vai dar para responder ela normal, só em olhar, só em olhando, digamos, né? Sem precisar do Excel. Só que, assim, vai exigir uma atenção maior de vocês. Então, vamos acordar da seguinte maneira. Vocês vão estudar, tá? Vocês vão estudar. Semana que vem, a gente começa fazendo uma revisão daquilo que vocês têm dúvidas, tá? E lembrando o seguinte, eu só vou revisar aquilo que vocês estiverem em dúvida. Se vocês chegarem e disser, professor, não tenho nenhuma dúvida, ninguém tem dúvida, a gente já vai para a prova, tá? Então, aproveitem aí, estudem, porque quem vai estudando aí vai tendo dúvidas, vão anotando as dúvidas de vocês para a gente tirar antes da prova. A dica que eu dou é, se vocês perguntarem na hora da revisão lá, muitas vezes já responderem questões da própria prova, né? Meio sem saber que tinha na prova. Então, assim, esse tira dúvida vai ajudar vocês nesse aspecto. Tranquilo? Então, pessoal, primeiro, desculpa aí pelo problema da internet, né, no início, mas como eu falei, tinha queimado alguns equipamentos e a internet aqui é do meu irmão, e então por isso que eu tenho essas informações. Tinha queimado alguns equipamentos e hoje de manhã ele estava exatamente fazendo a substituição desses equipamentos e tem horas ainda que ela oscila aqui porque além da substituição ainda vem configuração, que é teste para ver como é que ele se comporta, então
realmente é algo bem demoradozinho, certo? Mas espero que a partir da próxima semana esteja normalizado e a gente consiga ter aula sem travar, beleza? Então, pessoal, sendo assim, tá? Tenham uma ótima semana, um ótimo dia aí, uma ótima semana. Se cuidem, tá? Porque o bicho tá pegando agora, então nós estamos no pico mesmo, é onde tá havendo muita contaminação. Então, evitem sair de casa e se saírem de casa, usem máscara, não esqueçam disso, tá? Para que logo possamos estar de volta nas aulas presenciais. Beleza? Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Então,